Irmãos, graça e paz. Jesus é o Senhor. Graça e paz. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 12. No versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vamos orar com a ajuda do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos em Suas mãos e por não sairmos dela, Senhor. Pelo Senhor ter nos unido a Ti de uma maneira tão extraordinária, que em Teu Filho e pelo Espírito nos batizou para dentro de um único corpo, e somos agradecidos ao Senhor. Nós precisamos da Tua unção, da Sua graça, como também da Sua misericórdia, da Sua paciência para conosco, e do Senhor mesmo ser com todo o nosso ser tripartido, Senhor, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo precisam de Ti e precisam ser guardados na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos conduza aqui nesse tempo segundo a Sua vontade, para a glória do Seu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Seja com a nossa condição humana, Senhor, seja também com a condição do nosso coração, para que todos nós nesse tempo possamos receber do Senhor alguma porção daquilo que o Senhor deseja de Cristo para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, até aqui nós temos percebido que há diversidades, que a palavra que nós usamos, a palavra grega diareses, para definir diversidades do Espírito Santo, diversidade dos serviços do Senhor e a diversidade nas realizações desses serviços. E no versículo 7 confirma para nós, de 1 Coríntios capítulo 12, que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um de nós visando um fim sonfreiro, proveitoso, ou seja, com o fim de carregar, reunir, contribuir, ajudar, carregar uns aos outros, reunir tudo para que nós possamos experimentar tudo que é de Cristo. Obrigado, irmão. Tem galardão, viu? De irmão. Então, tudo que é de Cristo na vida dos santos, que precisam ser repartidos uns com os outros com a ajuda do Senhor. Percebemos também, usamos aquela palavra bem substanciosa, sugaqueranumi, que quer dizer misturou, uniu diferentes partes para que fossem organizadas organicamente no corpo. Então, cada um de nós, de forma muito especial, foi colocada no corpo de Cristo, para que por meio do Espírito Santo, que é a nossa vida, nós pudéssemos se mover, ser uma expressão do cabeça, que é o próprio Senhor. Então,
Então, de forma muito organizada, coordenada, o Senhor colocou cada um de nós para que aquilo que recebemos da parte do Senhor possa ser repartido uns com os outros. E nesse repartir, há diversidades desse repartir, diversidade de serviços, diversidade de realizações, diversidades pelo Espírito, diversidades pelo Senhor, diversidades pelo próprio Pai, diversidades do Deus triuno, quando nós estamos juntos. Amém? E nessa reunião em particular, eu sentia a falta de algo, que a gente precisa, com a ajuda do Senhor, voltar a introduzir. O Senhor Jesus Cristo diz assim, lá no livro de Hebreus: a meus irmãos declararei o quê? O teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele não canta louvor a si mesmo, mas canta louvor a quem? Ao Pai. Então nós precisamos cantar alguns louvores ao Pai na reunião de partir do pão. Tem aqueles louvores assim: no teu coração, ó Pai, existe uma fonte que jorra sem cessar, vida abundante. E aí vai. Nós temos aquele outro louvor do irmão John Nelson Darby que diz: ao filho honras iguais. No filho radiante revela a glória do Pai. O amor de Deus está concentrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele deseja cantar conosco, no meio da congregação, louvores ao Pai. Esse é um filho maravilhoso. E esse foi o filho que foi nos dado. Amém? Então vamos avançar um pouco mais. Hoje eu vou gastar um pouco de tempo lendo talvez uma bateria de versículos. Talvez seja um pouco cansativo, mas talvez não, mas vamos depender do Senhor para esse tempo aqui, até onde Ele quer que a gente possa ir. Amém? E lembrando para os irmãos que nós falamos que na reunião passada, alguns irmãos não estavam aqui, mas fazendo uma recapitulação rápida, Paulo diz aí mesmo em Coríntios, que, versículo 31 do capítulo 12, dentro dessas diversidades, dentro dessas realizações e dos dons que nos foram dados pelo Espírito Santo, nós precisamos lembrar que pelo menos 10 vezes, ou um pouco mais, a depender da tradução, é citada a pessoa do Espírito Santo, para manifestação, para poder conceder a cada um de nós os dons segundo lhe apraz. Mas o próprio Espírito Santo, através de Paulo, diz o seguinte, capítulo 12, verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, a responsabilidade nossa pelo Espírito Santo de procurar com zelo os melhores dons. Quem dá os dons? Quem dá os dons? Está fraco. Precisamos da cooperação dos irmãos, senão a gente não vai para lugar nenhum. Então, quem é que dá os dons, irmãos? Amém. Então, Ele dá como lhe apraz. Mas Ele também nos dá a liberdade de procurar com zelo os melhores dons. Quando nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós falamos na reunião passada que Deus estabeleceu uns para apóstolos. Tem algum apóstolo aqui? Tem, amém. É do corpo, irmão. Não está falando aqui para essa assembleia, não. Ele falou para o corpo, amém. Então Deus estabeleceu um para apóstolos. Tem apóstolo na igreja? Amém. Está melhorando. Vamos indo no mesmo fogo. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Tem profetas aí? Amém. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Amém? Amém. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém? Então tem tudo isso no corpo. Mas aí a gente tem que perguntar: Senhor, foi esse, dentre essa lista que foi dada aqui, primeiramente pelo Espírito Santo, eu sou encaixado em alguns desses dons? Aí a resposta está com aquilo que o Senhor já lhe deu,
Porque quando nós fomos capturados pelo Senhor e habitados pelo Espírito Santo e pelo próprio Espírito Santo batizados para dentro de um único corpo, cada um de nós recebeu um dom para ter uma função no corpo. Então, quem tem dom aqui? Todos nós, irmãos, temos dom. Quem tem o Espírito Santo aqui? E quem quer ser batizado no Espírito Santo? Amém? Então vamos lá. Está melhorando. Então o que é que ocorre, irmãos? Dentre esses dons que estão aqui, você pode virar para o Senhor, para o Espírito Santo, porque Ele concede como lhe apraz, e dá também a liberdade da gente procurar com zelo os melhores dons e perguntar: Senhor, qual foi o dom que o Senhor me deu no corpo? E ele segue falando desse assunto quando chega aqui no capítulo 14, versículo 1, e diz assim: segue o amor. A gente não pode deixar de guardar essa palavrinha aí, ágape, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que o quê? Profetizeis. No versículo 39, o Espírito Santo continua falando por Paulo assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em línguas, tudo porém seja feito com santidade e governo, ou decência e ordem, como está aí em nossa Bíblia. Então, o Espírito Santo ele é responsável pelo corpo. O Espírito Santo é responsável por conceder dons. O Espírito Santo é responsável por nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. O Espírito Santo é responsável para que os nossos olhos possam ser abertos, como os olhos dos incrédulos, como nós éramos anteriormente. E Ele é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é responsável também pela profecia. Tem coisas que estão aqui nas Escrituras que são proféticas, que precisam ser abertas pelo Espírito Santo. Mas o Senhor também concede que nós possamos experimentar coisas futuras, tendo alguém que possa profetizar para nós acerca do que vai acontecer no futuro. Também tem isso nas Escrituras, e é o Espírito Santo responsável por isso. E eu vou ler agora, como eu falei com os irmãos, uma bateria de versículos. Talvez seja cansativo, mas é importante, para que a gente possa se encaixar dentro daquilo que o Senhor está falando aqui, e como nós precisamos procurar com zelo, principalmente o dom de profetizar. E quando nós profetizamos, nós edificamos. Quando nós profetizamos, nós consolamos. Quando nós profetizamos, nós encorajamos uns aos outros. E esse profetizar, claro que está implícito o assunto de você falar para edificação, falar para consolar e falar para poder encorajar uns aos outros. Mas com aquilo que recebemos da parte do Senhor, nós podemos fazer isso, sermos guiados pelo Espírito Santo para isso. Vamos ler alguns textos e, se o Senhor quiser, a gente se detém em alguns e para e gasta um pouquinho mais de tempo, mas isso com a ajuda do Senhor. Vamos lá, irmãos, para Romanos capítulo 16. No verso 1, e a gente vai ver aí se a gente se encaixa ou precisa se encaixar. Romanos capítulo 16, versículo 1, diz assim: recomendo-vos a irmã radiante. Não é isso que está escrito aí? Hã? Não, irmão, aqui na minha Bíblia tem radiante. Sabe por que radiante? Porque febre significa radiante. Então tem alguns irmãos na Assembleia que eles precisam ser como Febe, radiantes. Quando você encontra ele, ele está transbordando tanto de Cristo, que quando você simplesmente toca nele, você recebe alguma coisa. Irmão, você está falando alguma coisa aí meio estranha. Eu disse, vou contar a experiência rápida do irmão Ernie. O irmão Ernie era cessacionista, ou seja, ele não cria as manifestações do Espírito Santo. E o irmão Ernie era de um contexto de uma denominação, e lá ele recebeu um recado de procurar um irmão para poder passar um recado para esse irmão.
E ele saiu pelo local de reunião procurando os irmãos, procurando o irmão especificamente para dar o recado. E quando chegou lá, ele olhou, aí viu um irmão que estava ajoelhado, próximo lá, me parece que é o púlpito. E quando o irmão Ernie chegou, esse irmão estava orando, quando o irmão Ernie chegou e tocou no irmão, esse irmão era radiante. Sabe o que aconteceu? O que ele não cria aconteceu nele. Ele começou a falar em línguas. Quem falou isso foi o irmão Ernie. Febe era essa irmã radiante. Ela era uma irmã cheia do Espírito Santo. E havia um testemunho do Senhor na vida dela, de maneira que Paulo diz assim: ela está servindo a igreja em Cencreia, ela é diaconisa da igreja em Cencreia. E Paulo diz assim: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que vos vier a precisar. Também tem sido protetoras de muitos e de mim inclusive. Olha o testemunho que você vê nessa irmã. Ela era radiante, ela cheia do Espírito Santo. Era uma irmã que era diaconisa da igreja em Cencreia. Ela estava sendo recebida em outra localidade. Aí eu não vou entrar nessa seara, mas você pensa o que você quiser na presença do Senhor e pela palavra. E Paulo diz assim: vocês têm que recebê-las como convém a santos, e ajudeis essa irmã em tudo que ela precisar. Então a gente tem que perguntar: nós somos igual a Febe? Radiantes? Nós somos diáconos, de maneira que estamos servindo na Assembleia em Salvador, e quando algum irmão, os irmãos da liderança, outros irmãos disserem assim: irmão, vamos enviar nossa irmã Nalvinha lá para Sapeaçu, você vai? Então vamos enviar nossa irmã Nalvinha lá para Sapeaçu. Quando chegar lá, ela tem que ir na recomendação daquilo que ela é aqui. E a gente tem que dizer: ó, irmão, receba a nossa irmã Nalvinha lá, os irmãos aí que em Sapeaçu, e do que ela precisar, vocês possam suprir ela em tudo. Aí eu vejo um outro testemunho que também é visto numa outra assembleia lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, esse testemunho quem trouxe foi Jorginho. Quando os irmãos, por exemplo, a irmã Saldanha e a irmã Célia vão receber um casal de irmãos que está vindo lá do Rio de Janeiro. Quando esse casal recebia os irmãos na casa deles, sabe o que acontecia? A assembleia toda se movia, de maneira que os irmãos chegavam com cestas de pães, cestas de frutas, de verdura, de carne, disso e daquilo, para poder suprir os irmãos, para que eles pudessem suprir aqueles que estavam recebendo. Aí você olha assim e diz assim: poxa, que dom é esse? Mas aqui, claramente, entre os irmãos lá, a gente precisa aprender com eles. Há uma manifestação, há uma diversidade do Espírito Santo que está acontecendo naquela assembleia, que nós precisamos tocar lá para poder também receber aqui. Que quando um irmão recebe alguém na sua casa, a gente não tem de dizer assim: vamos ligar para os irmãos da liderança para poder ir em direção ao socorro. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas os irmãos que estão recebendo, ó irmão, a quantidade de irmãos que tem aqui, não era para a gente ficar esperando. Os irmãos vão receber: ó, eu vou contribuir aqui, vou chegar com uma cesta de fruta, vou levar um quilo de carne, vou fazer isso, vou levar um refrigerante, alguma coisa assim. Então você percebe que o corpo supre o corpo. Quando isso acontece, irmão, muitos podem funcionar. E assim como o nosso irmão me deu um copo de água, que eu vou beber agora, nós também podemos abençoar uns aos outros. Imagine que os irmãos que Saldanha e Célia estão recebendo na casa deles, eles são profetas. Você vai receber o galardão de quê? De profeta. Irmão, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Se você receber galardão de irmão, não é pouca coisa. E tem uma coisa extremamente importante: Deus não esquece do serviço de ninguém.
aquilo que é feito pelo Espírito Santo em amor, como nós temos falado, vai ser registrado no livro das obras dos santos, e naquele dia vai ser aberto. O que é que Saldanha e Célia fizeram? Receberam aqui muitos irmãos. Qual é o dom, qual é a manifestação do Espírito Santo que está ocorrendo na vida desses irmãos? Esses irmãos receberam a graça do Senhor para serem o quê? Hospitaleiros. E por causa dessa hospitalidade, eles podem receber até anjos na casa deles, sem saber. E por causa dessa hospitalidade, eles vão receber galardão também no dia do Senhor. Amém? Então essa é a irmã Febe. Vamos avançar um pouco mais. Verso 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram o quê? As suas próprias cabeças. Temos manifestação do Espírito Santo entre nós dessa maneira. Quem está disposto a arriscar sua cabeça por Cláudio? Você compreende? Eu não estou falando nada exagerado, eu estou falando o que está aqui na palavra. O que os irmãos estavam aqui, Priscila e Áquila, estavam dispostos a arriscar suas próprias cabeças pela vida de Paulo. Sabe por quê? Porque eles enxergavam a preciosidade do serviço, do apostolado e da graça de Deus na vida daquele irmão. Eles percebiam o seguinte: se minha vida é perdida para que a vida de Paulo seja preservada, então que isso aconteça, porque a vida de Paulo é mais preciosa para o corpo do que minha própria vida. É isso que está aqui. Amém? Então vamos lá. Aí Paulo diz assim: os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças, e isso lhe agradeço. Irmão, nós precisamos agradecer uns aos outros. Irmão, o irmão chega aqui: irmão, me dê um copo de água. Irmão, muito obrigado. Vamos deixar de ser mal educado, irmão. Entendeu? Vamos experimentar o que a palavra de Deus diz. Aí algumas vezes a gente diz assim: não, irmão, é porque para não ensoberbecer o irmão, para não envaidecer ele, para isso e aquilo mais. Não, irmão, nós precisamos ser encorajados mutuamente. Ô irmão, você fez isso por mim? Ah, fiz, irmão. Poxa, irmão, muito obrigado. Entendeu? Você não sabe o que é que você fez. Foi muito além. Muitas vezes um copo de água pode ser pouca coisa, mas é muita coisa para quem recebe. Entendeu? Então esse é o corpo. A gente está falando do corpo de Cristo. Amém? Então Paulo diz assim: isso eu lhes agradeço. Não somente eu, olha aqui o que eu estou falando, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Porque se a vida de Paulo é perdida, irmãos, nós teríamos muita perda. Mas a vida de Paulo é preservada pelo Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Mas a vida de Paulo é preservada pelos irmãos que estão orando de forma contínua e arriscando sua própria vida para que o ministério daquele irmão seja preservado. Até aí estamos indo bem? Com a ajuda do Senhor? Então vamos lá. Vamos avançar um pouco mais. Verso 5: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Vai ter galardão também, irmão. Nosso irmão Cláudio abre a casa dele para ter reunião lá. E a gente sabe que quando a gente abre a casa para poder ter reunião, nem sempre é flores. Na verdade, muitas vezes tem muitos espinhos, mas tem galardão também. Amém? Então vamos lá. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E vamos lá para o versículo. Não vou ler todos, porque senão fica muito denso, mas versículos 6 e 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Quem estava em Cristo antes de mim? Entre os irmãos aqui. Brother Luciano estava em Cristo antes de mim. Nosso brother Carlos também estava em Cristo antes de mim. O Espírito Santo diz que tem que lembrar.
O Espírito Santo está fazendo com que nós possamos lembrar desses que estavam antes de nós. Você percebe? Aí você pode lembrar como? Lembrar de muitas maneiras. Comece a orar por eles, e o Espírito Santo diz assim: quero que você lembre com relação a tal e tal assunto. Muitas vezes, não estou dizendo que é assim, e também não estou dando nenhum recado, mas pode ser que haja uma necessidade da parte desses irmãos, e você lembrou, ou o Espírito Santo lembrou a você. O que é que você tem que fazer? Fazer lembrado deles em oração e honrá-los, porque para que nós estivéssemos aqui, eles pagaram um preço, que muitas vezes hoje nós desprezamos o preço daqueles que estavam antes de nós para estar aqui. Então precisamos compreender isso pelo Espírito Santo. Verso 7: Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Eu tenho falado algumas vezes para os irmãos sobre a questão de panelinhas. As nossas panelas, a gente precisa pegar a marreta do Espírito Santo e quebrar, despedaçar as nossas marretas, ou despedaçar as nossas panelinhas, de maneira que só fique caco. E aí você vai fazer o quê? Vamos juntar todo mundo. Vai juntar todo mundo, a grande panela do Senhor, o corpo de Cristo. Vamos lá. Mas o Espírito Santo está usando Paulo aqui para dizer que Paulo tinha um dileto, um preferido, amigo no Senhor. O Senhor também pode fazer isso. Você pode ter um irmão, um companheiro que você está mais próximo, mas tem que ser alguma coisa pelo Espírito Santo, constituída pelo Espírito Santo, não pelas nossas afinidades naturais. No versículo 10 diz assim: Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Irmãos, Apeles, deixa eu pegar só o significado aqui da palavra Apeles. O significado da palavra Apeles é chamado. Então, Apeles é um chamado do Senhor, e ele é alguém que é aprovado em Cristo Jesus. Como seria essa palavra no grego? Essa palavra no grego é a palavra dokimos, e ela significa uma quantidade de coisas muito grandes que podem trazer alguma luz para nós. Primeira coisa, que a palavra aprovado, a palavra dokimos aí, que Paulo está usando, é aceito. É alguém que o Senhor recebe aquilo que ele está fazendo diante do Senhor, mas as igrejas também reconhecem que ele é alguém que é aceito, que é aprovado. E Paulo dá testemunho pelo Espírito Santo de que ele é alguém realmente aprovado da parte do Senhor. Perceba o seguinte, que o apóstolo Paulo é alguém que tinha discernimento espiritual muito apurado. Perceba que o apóstolo Paulo é alguém maduro em Cristo. Perceba que Paulo era um irmão que tinha discernimento de espíritos. Perceba que o nosso irmão Paulo foi alguém que foi ao terceiro céu e recebeu as grandezas das revelações do Senhor. Alguém que vivia em Cristo. Então esse alguém que vivia em Cristo diz assim: esse irmão nessa assembleia é um irmão aprovado. Por ele dizer que ele é aprovado, se naquele exato momento aquele irmão morresse, ele estava pronto para reinar com Cristo. Se houvesse arrebatamento naquele exato momento, ele seria arrebatado e ele está com o Senhor na companhia de vencedores. E na continuação a gente tem a seguinte coisa: a palavra dokimos, aprovado, especialmente se refere a moedas e a dinheiro. Também aceito, agradável, aceitável. No mundo antigo não existia um sistema bancário como conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel.
todo o dinheiro era feito de metal aquecido, poderia ser ouro, poderia ser prata, poderia ser mistura de prata e mais algum outro elemento aí, físico, químico, até ficar líquido. Depois era despejado no molde, e aí depois que esfriava você tinha uma moeda. Quando as moedas esfriavam, era necessário alisar as bordas irregulares, porque era um trabalho de fundição. Então você pegava as bordas da moeda e você alisava e tirava o resíduo daquela moeda ali. Elas eram relativamente macias e, é claro, muitas pessoas as raspavam cuidadosamente. Veja onde é que o Senhor quer chegar. Em um século, mais de 80 leis foram promulgadas em Atenas para impedir a prática de raspagem das moedas então em circulação, mas alguns cambistas eram homens de integridade que não aceitavam dinheiro falso. Eram homens de honra que colocavam apenas dinheiro genuíno e de peso total em circulação. Tais homens eram chamados de dóquimos ou aprovados. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, através de Paulo, está falando que Apeles é alguém aprovado, ele está dizendo que o peso que Apeles tem é um peso legítimo. Ele não é alguém que se finge ser alguma coisa, ele é legítimo, ele tem o peso autêntico da moeda. Se a moeda pesava 5 gramas, Apeles era esse tipo de pessoa, ele era 5 gramas diante do Senhor. Havia autenticidade da vida, da santidade e do serviço daquele irmão, e Paulo diz, ele é dóquimos, ele é aprovado, ele está pronto agora. Mas havia aqueles que, como diz aqui, pegavam a moeda. Você vai lembrar que em muitos filmes nós vemos isso. Você pode consultar o livro de história, Wikipédia e outras coisas mais. Então você vai verificar que as moedas daquele tempo eram pesadas. A gente diz assim, por que era pesada? Porque tinha algumas pessoas que pegavam as moedas de ouro e pegavam as moedas de prata. Prata e ouro tinham valor. Sabe o que elas faziam? Raspavam. A moeda ficava com um peso menor, mas ainda tinha a figura de um lado e de outro. De quê? Da moeda. Compreende? Então, nós somos raspados ou nós somos íntegros? Compreende? Nós somos dóquimos, nós temos a autenticidade e o peso necessário ou não? Então, aprovado, irmãos, tem que ser dessa maneira aí. Então, o Senhor está dando testemunho de Apeles. E continua. No contexto bíblico, a ideia de ser dóquimos ou aprovado, assim como as moedas precisavam ser testadas para verificar sua autenticidade e valor, os cristãos que são chamados dóquimos diante de Deus, ou seja, aprovados, após serem provados e testados, isso nos lembra da importância de nossa fé genuína, íntegra, verdadeira, sem falsificação ou adulteração. Ser dóquimos é ser íntegro e autêntico. O que você é dentro da sua casa, nós precisamos ser dentro do local de reunião e no convívio com os irmãos. Porque o Senhor ama isso. Por isso que quando o Senhor chama Pedro, Pedro caiu, amargamente se arrependeu. Quando o Senhor chama Pedro para poder introduzi-lo no ministério, quais são as perguntas que o Senhor faz para Pedro? Primeiro ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas, ágape? E o Senhor continua, tu me amas, fileu? E pela terceira vez, porque justamente no erro que ele teve de negar o Senhor 3 vezes, é justamente no erro que o Senhor vai tocar naquela parte do caráter de Pedro que precisa ser restaurado. Quais são as palavras de Pedro? Tu sabes de todas as coisas. Então nós precisamos falar para o Senhor. Algumas vezes alguns irmãos dizem assim, poxa irmão, que fulano é uma bênção, você é uma bênção. A gente tem que dizer de forma muito sincera para o Senhor, tu sabes, Senhor. O Senhor quer que eu faça o meu serviço em amor, ágape. Você se lembra? Vamos lembrar aqui.
lá em 1 Coríntios capítulo 16, que nós lemos aqui. Pelo menos vamos gravar esse versículo com a ajuda do Senhor. 1 Coríntios, você pode até esquecer do que eu estou falando aqui, mas pelo menos grave isso aí. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Podemos repetir isso? Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Que amor é esse? Ágape. Então tudo que você fizer ao seu irmão, tudo que os irmãos fizerem uns aos outros, precisa ter esse selo, esse serviço tem que ser em amor, ágape. Mas a gente diz assim: Senhor, eu não tenho esse amor ágape ainda. Então você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho ágape não, mas eu tenho filéu. Então vá na santidade do filéu servir o irmão. Amém? Talvez a gente não possa dizer assim: eu amo você, irmão, ao ponto de entregar a minha vida. Mas no nível de vida que nós temos, nós podemos dizer assim: irmão, eu gosto de você, mas eu sei que o Senhor quer que eu lhe ame com esse amor ágape. Mas irmão, eu tenho até algumas dificuldades com relação a você, mas eu estou junto com você. Vamos fazer o serviço junto? Vamos. Vamos abrir o buraco na terra? Vamos. Vamos nos enterrar? Vamos. Vamos morrer? Vamos. Resolve o problema. Amém? Não foi muito bom não, mas mas esse aí é o Apeles, irmão. E eu vou contar esse sonho porque fui encorajado a contar, mas eu não vou contar todo, eu vou até um determinado momento. E eu estava lendo Romanos capítulo 16, li esses textos, eu não sei quantas vezes eu li, mas eu estava lendo, e o Senhor falou para eu parar aqui em Apeles, e eu parei em Apeles. E depois de alguns dias eu fui dormir. Quando eu fui dormir, no final da minha jornada de sono, eu acordei lá para as 5 e poucas da manhã, e eu tive o seguinte sonho para relatar para os irmãos. Eu sonhei com Apocalipse capítulo 14, com todos os detalhes que estão aí, e principalmente, olha aí, Apocalipse capítulo 14, no versículo 6. O meu sonho foi a partir daí, e eu fiquei bem intrigado, mas vou colocar como sonho, mas vamos lá. Verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Irmãos, eu acordei não, no meu sonho estava assim: eu saía de casa, alguns irmãos sabem onde eu moro, e entrava ali naquele largo onde tem a delegacia, e quando eu olhava para a minha direita, vinha uma companhia de anjos, um atrás do outro, não era somente um. Mas esse anjo que vinha primeiramente, eu identifiquei claramente como esse anjo que está aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. E eu ficava assim, bem atônito, e as pessoas passavam do meu lado e perguntavam: vocês estão vendo o que eu estou vendo? E as pessoas olhavam para cima e diziam: nós estamos vendo o que você está vendo também. E disse: meu Deus do céu. No versículo 7 diz: em grande voz dizia claramente: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o outro anjo vinha seguindo ele, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, e o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que os receba a marca do seu nome. Versículo 12, esse versículo saltou, irmãos. Eu estava olhando para o céu, o versículo foi desenhado. Esse versículo aqui: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E acordei. Mas interessante, em outros sonhos eu tenho acordado atormentado, mas nesse sonho eu tinha força suficiente para fazer qualquer coisa naquele dia. E aí eu comecei a dizer assim, mas sim, um detalhe, eu acordei no sonho e continuei sonhando. E na continuação do sonho, eu entrei no Santo dos Santos. Passei pelo altar, passei pelo candeeiro de ouro, o candelabro, pelas mesas das proposições, pelo incensário, e entrei no Santo dos Santos. E eu estava assim e disse: meu Deus, que sonho é esse? E eu no sonho falando comigo mesmo, que sonho é esse? Quando cheguei no Santo dos Santos, aí tinha um banco, e tinha assim uma quantidade de irmãos em torno do banco. Você já viu aquele banco que algumas vezes tem aquela brincadeira que você coloca o banco aqui, as pessoas ficam rodando para ver quem senta? Eu vi quem sentou, mas não tenho liberdade de falar. E quando sentou, eu vi a imagem como se fosse do Senhor e colocou claramente: esse é vencedor. Mas eu disse: só tem um banco? Como é que é isso? Aí o Senhor me levou para Apocalipse capítulo 2 e 3. Em Apocalipse capítulo 2 e 3 diz assim: ao que vencer. Está no singular. Aí eu entendi. E o outro versículo que me veio acompanhando o assunto foi: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí despertei. E fiquei o dia todo pensando nesse versículo aqui que acabamos de ler. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Mas isso, irmãos, veio claramente. Estou repartindo com os irmãos porque fui encorajado a fazê-lo, porque por mim mesmo não faria. Fui encorajado a fazê-lo. É como se no momento que nós estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, isso está para acontecer. A marca da besta. Aqueles que receberão a sua marca na testa ou na mão, eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, não vão ter descanso. Mas o Senhor está nos advertindo que nós precisamos ver o tempo que estamos vivendo e precisamos perceber se seremos aprovados ou não. E precisamos perseverar, irmãos, é o que o Senhor disse para a igreja em Filadélfia. Precisamos perseverar até o quê? O fim. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo, e continuando a meditação, o Senhor falou claramente ao meu coração: falta amor ágape no meio de vocês. O amor que vocês têm é um amor preferencial. Mas para que o amor ágape possa ser manifestado em nós, nós precisamos ser quebrados, irmãos. E me veio claramente: Deus é o que? Amor. João diz isso: Deus é o que? Amor. Quem o seu filho é? Amor. Ele é a expressão exata do que Deus é. E quem é que derramou o amor em nossos corações? O Espírito Santo. O Espírito Santo só pode derramar se ele for aquilo que ele é. Então o Espírito Santo também é amor. Como nós juntamos, irmão, todas essas coisas relacionadas às diversidades dos dons, diversidade de realizações, diversidade de serviços, nós precisamos fazer isso no ágape do Senhor.
e precisamos nos amar de maneira que possamos dar a vida uns pelos outros. Não estou falando para vocês que eu faço isso, que eu vivo isso, mas eu estou falando aquilo que está queimando meu coração para falar para os irmãos. Nós precisamos, irmãos, nos desarmar. Nós precisamos colocar as armas das nossas milícias, não um contra o outro. Nós precisamos colocar as armas da nossa milícia a quem precisa ser guerreado. Nós precisamos, irmãos, abraçar uns aos outros e dizer: irmão, talvez eu não goste de você, mas eu quero dizer para você que eu preciso lhe amar em Cristo Jesus. Eu preciso dessa vida de Deus que já está. Nós não precisamos, irmãos, pedir: Senhor, derrama amor em nosso coração. O amor já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, irmãos. Ele está aí dentro de você, ele está dentro de mim. Mas você já viu, tem um tesouro dentro de nós que precisa acontecer o quê? Sermos quebrados para que isso possa acontecer. Então, irmãos, por que há tanta diversidade de serviços, de realizações e manifestação do Espírito Santo nessa carta aqui e nesse assunto em específico que estamos lendo em Romanos capítulo 16? Porque o amor estava governando os irmãos. A fé, ela é necessária hoje, mas um dia a fé não será mais necessária. A esperança é necessária hoje, mas um dia a esperança não será necessária. Mas o amor, que 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: e eu passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O amor. Então, se servimos uns aos outros por interesse, não tem galardão, não tem valor nenhum para o Senhor. Se servimos uns aos outros apenas por preferência, não tem galardão, não tem aprovação do Senhor, não tem valor nenhum. Ainda que eu entregue minha própria vida para ser queimado, se não tiver amor, não serve para nada. E no meio da reunião eu estava lembrando de um filme que nós assistimos e passamos, que se chama Desfiladeiros Chiocari. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei aterrorizado com a atitude de um irmão. A história é de um trem que sobe uma serra, e subindo a serra, um dos vagões, ele acaba se rompendo, né, do restante da composição da máquina. E aí ele começa a descer lentamente. Só que o vagão estava cheio de pessoas. O Luciano está aí, Carlos está aí. Se acrescentar ou deixar alguma coisa de fora, por favor, me ajudem. Mas é os fragmentos que eu tenho. Mas aí chega um determinado momento que ele pensa que aquelas pessoas que estão dentro do trem, elas morreriam porque iriam despencar de um lugar muito alto. O trem ia descarrilhar e eles seriam mortos. Aí você pensa assim: o que é que essa pessoa fez? Um irmão em Cristo. Ele se atirou na frente dos trilhos e parou a composição para que as pessoas fossem salvas. Aí eu fico olhando assim: que amor é esse, irmão? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que precisa estar dentro das nossas casas. Esse é o amor que precisa estar nas nossas reuniões. Esse é o amor que precisa estar nas vigílias. Esse é o amor que precisa estar em cada reunião, em cada pregação. Esse é o amor que precisa, irmão, ser manifestado. Porque o que está vindo sobre nós e já está caindo, o Senhor diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos: a única maneira de nós escaparmos da onda de iniquidade que está quebrando sobre a igreja, porque tem manifestações de iniquidades, é amarmos o Senhor primeiramente acima de todas as coisas. De maneira tal, nós cantamos aqui o segundo hino, acho que o segundo ou terceiro hino, e me tocou profundamente aquele hino do irmão Dino: onde encontrarás amor igual? Quem tal preço deu por sua vida? Como o Senhor Jesus, ninguém nos amou. Sublime enamorado de ti, de nós, é a pessoa do nosso Senhor.
Nós precisamos amá-lo, irmão, de tal maneira que o amor de Deus invada nossos corações, quebrante os nossos corações, possa entranhar, produzir entranhados afetos de misericórdia e de bondade de um para com os outros, de maneira que possamos aceitar uns aos outros como somos em Cristo Jesus, e não como a gente quer. Como eu falei para os irmãos, toda a uniformidade é burra. Não movo uma palavra do que eu estou falando. Toda a uniformidade, ela é burra. Mas toda a diversidade, pelo Espírito, o Senhor deseja que a igreja tenha, para que nós possamos ser ricos, irmãos, extremamente ricos, mas nessa riqueza o amor possa governar todas as coisas. Se eu dou um copo de água para meu irmão, tem que ser por amor. Se eu vou visitá-lo, não tem que ter outro interesse em nosso coração. Se eu admoesto, eu preciso ver se eu tenho aptidão, se eu estou apto para admoestar, como diz a palavra de Deus. Se eu exorto, tenho que me dedicar à exortação, incentivar os irmãos. E hoje, irmãos, mais do que pessoas que puxam as nossas orelhas, nós precisamos de pessoas que nos exortem, nos encorajem, nos fortaleçam, nos levem para cima e diga para nós: irmão, está difícil, mas eu estou aqui com você. Entendeu? Está com uma dificuldade, mas eu estou orando pela sua vida. Mas não seja uma coisa, irmãos, da boca para fora, mas seja alguma coisa real, que nós possamos de fato sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Nós somos assim. Quando alguém está alegre, olha para lá como é que está aquele irmão alegre lá, ó. Eu estou sabendo o que ele está vivendo. Como alguém está triste, eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquelas coisas iriam acontecer. Irmão, que tipo de igreja nós somos, irmãos? Que tipo de irmãos nós somos? Que expressão de corpo de Cristo é essa? Que a gente se vangloria quando o irmão cai, se a gente se deleita e abre a nossa boca para poder falar mal do irmão que está caindo, que está falhando. Que tipo de igreja nós somos nós? Entendeu? Quando a gente vê os irmãos em dificuldade, irmão, a gente deveria dobrar os nossos joelhos. E quando você vê qualquer coisa negativa acerca do seu irmão, aí sim entra o versículo: o amor cobre multidão de pecados, mas o amor trata em verdade com aquela situação. Mas porque o amor cobre, quando eu sei de qualquer irmão está passando por dificuldade, eu não tenho que abrir a minha boca e estar falando para um e para o outro: você sabe o que aconteceu com fulano? Irmão, isso é horrível. Nós lesamos a consciência do Espírito Santo na reunião entre os irmãos. Se nós nos sentimos mal algumas vezes ao ouvirmos relatos de irmãos que caíram, que falharam, não somente entre nós, mas muitas vezes fora de nós, como o irmão diz assim: irmão, você não sabe o que aconteceu entre tais irmãos, aquele irmão que era um profeta lá dos irmãos caiu em tal situação. Eu disse assim: meu Deus, eu não queria ouvir isso. E se fala com prazer. Está desmoronando lá aquele grupo de irmãos, e a gente fala com prazer, irmão. Estamos nos matando, estamos dilacerando um ao outro, estamos rasgando a carne um do outro, em nome de palavra, em nome de entendimento. Mas onde é que está o amor? O amor ágape. Esse amor, irmãos, vai fazer com que nós... Eu sou como é que chama aquele bicho? Ourives Cacheiro, não é? Luiz Cacheiro, aquele bichinho cheio de espinho. Aí os irmãos dizem assim: ó, irmão, você não é um irmão cheio de espinho, não. Meu irmão, eu sou cheio de espinhos. E nós só podemos amar uns aos outros com ágape. É como aquela história que talvez já tenha falado para os irmãos. Um grupo de paleontólogos, de pessoas que estudam aí as coisas que já aconteceram, eles encontraram um monte de porcos espinhos pré-históricos, todo mundo junto. E eles perceberam que eles estavam tão juntos, que o espinho de um do outro entrou e ficou assim. E eles morreram juntos. Porque o frio glacial daquele tempo fez com que eles estivessem juntos.
Irmãos, vai haver uma frieza tão grande sobre a face da terra, que o próprio Senhor está advertindo a cada um de nós, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas para nós, irmãos, algumas vezes abraçarmos uns aos outros, nós precisamos abraçar e perceber que os espinhos vão entrando, e vai machucando, e vai doendo, mas você não larga o irmão, e você não temos que ter a pretensão de largar nenhum irmão. Por isso Paulo dizia: quem não se enfraquece, que isso aí também não venha me afetar. Então, irmãos, nossa mentalidade com relação ao corpo de Cristo, aos membros deste corpo, não somente aqui, mas em todos os lugares, precisa mudar. Quando nós falamos dos irmãos, os irmãos lá de tal lugar, não vou nem citar o nome, o pastor é isso e aquilo mais, está extorquindo as ovelhas, está fazendo isso, está fazendo, mas é isso mesmo, irmão, é a verdade. E algumas vezes a gente fala isso para os incrédulos, e dá combustível para os incrédulos citarem essas coisas. Então, onde está o amor? O amor de Deus, Romanos capítulo 5, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor está aí, irmãos. O amor está aí. Entendeu? Se os nossos olhos fossem abertos nesse exato momento, para a gente perceber, enxergar, que tivéssemos olhos de raio-x, para enxergar o amor de Deus dentro do coração de cada irmão, a gente ia perceber, irmãos, o quanto nós precisamos deste amor sendo manifestado nos dias que estamos vivendo. E tem manifestações diferentes deste amor, não é, Lore? Eu vou apenas ler isso aqui e termino. Eu acho que o que eu tinha que falar, eu já falei. Eu tinha mais ou menos mais uns 15 versículos para ler, mas não vou ler. Mas um irmão chamado A.J. Riggins, ele fala sobre as diferenças que estão no corpo de Cristo. Ele usa algumas figuras do Velho Testamento para poder falar sobre isso aí. Talvez você já tenha ouvido isso, mas talvez seja interessante ler novamente. Ele diz assim: todos são diferentes. Tem alguém igual aqui? Eu acho que tem. Tem. Todos são iguais aqui? Todos nós somos diferentes. Teremos reações diferentes. Mas a vida de Deus é a mesma? Então nós precisamos perceber o que é a vida de Deus e a manifestação dessa vida. Todos são diferentes e todos sabemos disso. Um sinal de amadurecimento, de crescimento espiritual, é a habilidade de aceitar os outros e não pensar que todo mundo precisa agir e pensar igual a você. Uma ilustração muito clara dessas diferenças é vista nos homens que foram instrumentos no retorno da Babilônia, na edificação de Jerusalém. Nós que falamos sobre a restauração da casa do Senhor, precisamos olhar para esses 4 personagens: Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Todos eles se moveram porque foram movidos pelo Espírito Santo para retornar e edificar a casa do Senhor que estava em ruína. Não pense, irmãos, o Senhor está edificando a sua igreja. Eu creio nisso? Creio. O Senhor edificará a sua igreja. E tudo que o diabo esteja falando aí é mentira. O Senhor vai edificar a sua igreja e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. E como o irmão Ni, reforço o que o irmão Ni falou, sou um com ele nesse aspecto. A igreja é gloriosa, a igreja é frutífera, a igreja é cheia de vida. Nós precisamos profetizar dessa maneira uns para os outros, amém? Então vamos um pouco mais. Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Quando Esdras ouviu do fracasso do povo em manter-se separado, ele arrancou os próprios cabelos, rasgou as vestes e se assentou atônito em arrependimento perante Deus. Ele percebeu o estado que o povo estava e fez isso. E o que fez Neemias? Quando ouviu do casamento de israelitas com os gentios, ele arrancou os cabelos dos culpados e não dele. Provavelmente admiramos mais em relação a Neemias.
Alguns entre nós é assim: tem que cobrir o couro, tem que falar, tem que isso e tem aquilo mais. Mas a gente tem que pensar: quem é apto para admoestar? Está na palavra? Tá. Nem todos nós somos aptos para admoestar, não. Muitas vezes nós temos uma mão pesada para admoestar os outros. E muitas vezes nós precisamos do ministério, sabe de quem? De Esdras. Viu a situação, ele arrancou o cabelo e rasgou a veste, lamentou e chorou por causa da condição do povo. Se tem Neemias entre nós, que o Senhor levante os Neemias pelo Espírito e não pela força própria. Esses são atos diferentes, que refletem duas personalidades totalmente diferentes. No entanto, Deus usou o homem certo no momento certo. Mais importante ainda, eles trabalharam juntos para a bênção da edificação da casa do Senhor. Quando viajou para Jerusalém, Neemias foi acompanhado dos soldados. Veja quem é Neemias. Ele confiava em Deus, ele era alguém que temia o Senhor, tinha interesse pela responsabilidade e restauração da casa do Senhor, mas ele foi acompanhado dos soldados. A consciência de Esdras, no entanto, depois dele testificar sobre o cuidado soberano de Deus, não lhe permitiu pedir soldados para protegê-lo, para levá-lo para aquela cidade que estava desolada, destruída, assolada e cheia de pessoas com más intenções com relação ao povo de Deus. Será que um estava certo e o outro estava errado? Quem estava certo, Neemias ou Esdras? Esdras arrancou o cabelo, rasgou as vestes. Neemias arrancou o cabelo do povo e cobriu o cacete, perdoa a expressão. Mas fez isso aí, quem é que estava certo? O Espírito Santo fez questão de registrar que ambos estavam certos. Quando se tem amor, tem verdade. Quando se tem amor, também precisa de disciplina. Quando se tem amor, tem discernimento espiritual. Quando se tem amor, as coisas são colocadas no seu devido lugar. Não é um amor desprovido de verdade, é um amor entranhado na verdade. Amém? Ageu e Zacarias também foram em muitos aspectos diferentes. Ageu era um pregador prático, sem restrição, direto, tocando na consciência, despertando o povo da sua letargia, do seu entorpecimento e da apatia. Ele via o presente e os defeitos futuros. Zacarias era o visionário, era o homem que viu o futuro e seu impacto no presente. A pregação de Ageu é relativamente fácil de entender, mesmo que seja difícil de aceitar e executar. Zacarias é difícil de entender, mas é emocional e é o coração. Cada um desses homens influenciou o povo de Deus e fez com que os judeus se levantassem e edificassem Jerusalém. Lemos que eles prosperavam graças ao profetizar de ambos. Precisamos, irmão, de pessoas que profetizem. Irmão, não tá difícil. Profetiza, abre a boca e diz: tá difícil? Tá. Mas Deus é conosco. Foi Deus que despertou o nosso espírito para edificar o testemunho dele. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu fui chamado. Você precisa ter certeza disso. Amém? Então, vamos lá. Então, profetiza, irmão. Abre a boca, fala o que Deus falou. Alguns irmãos veem assim: ô irmão, eu estou com dor aqui, estou com dor aqui lá, estou com essa dificuldade, estou com isso e aquilo mais. Aí algumas vezes, poxa irmão, é mesmo, né? Irmão, abre a boca. Abra a boca, ora pelo seu irmão. Irmão, vamos orar aqui. Deus é poderoso para fazer. Impõe as mãos sobre o seu irmão, profetiza na vida dele, irmão. Vai melhorar em nome de Jesus. Você vai sair dessa situação, você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa situação de demônio cai agora em nome de Jesus. Precisamos abrir nossa boca, irmão. Profetizar é isso. Como nós precisamos profetizar de forma prática uns para os outros? Então, quando Ageu e Zacarias profetizavam, a igreja estava sendo edificada. Enquanto eles calavam, a igreja não tinha edificação. E aí continua. A pregação de Ageu é relativamente fácil de entender, mesmo que seja difícil de aceitar e executar. Zacarias é difícil de entender, mas é emocional e é coração.
cada um desses homens influenciou o povo de Deus e fez com que os judeus se levantassem e edificassem. Lemos que eles prosperavam graças ao profetizar de ambos os homens. O Senhor tomou um grupo de homens de diversos ambientes e profissões e os transformou num grupo que alvoroçou o mundo. Atos 17:6. Nenhum especialista, olha aqui, aí você pode dizer assim, irmão, eu tenho especialidade nisso e aquilo mais. Algumas vezes assim, para o serviço de crianças, tem umas irmãs pedagogas, coloca elas no serviço de crianças, coloca para ver. Se não tiver, irmãos, motivação de um amor genuíno e não for movido pelo Espírito Santo. Irmão, na administração da casa do Senhor, vamos colocar, irmãos, os administradores formados, ele tem MBA, ele tem isso, tem aquilo mais. Não funciona, não é assim. A metodologia de Deus é pegar o que não presta. Vocês prestam, irmão, eu não presto. Eu já cheguei a essa seguinte conclusão: eu não sei, Senhor, porque o Senhor me salvou, mas Deus gosta, irmão, de coisa quebrada, estragada, destruída, inoperante, que não serve para nada. Deus diz assim: eu quero esse. Amém? Então eu não presto, os irmãos prestam. Então quando o Senhor pega aqueles irmãos lá, aí pega um Pedro, aí pega um André, os dois quebram pau. Você se lembra que Mateus capítulo 18 é pré-corrente da situação de Pedro e de André. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7, é a contabilidade de Deus. Aí o Senhor pega um Tiago, o Senhor pega um Judas Iscariotes, presta, mas Deus pegou. E veja o que é que acontece. Nenhum especialista, aí falar para o nosso irmão Júlio aqui, nenhum especialista em recursos humanos iria recrutar Pedro, nem tampouco o irmão Judas, e muito menos alguns outros, não ia recrutar. Nenhum especialista em recursos humanos ou recrutador de executivos teria escolhido qualquer um deles para um cargo de liderança. No entanto, o Senhor trabalhou pacientemente com eles e cumpriu a sua promessa e disse assim: isso aqui, irmão, é para mim e é para você. O que é que Jesus falou para aqueles discípulos? Vinde. O Senhor falou para você? Independente da condição que eu e você esteja nesse exato momento, se lembre disso. O Senhor foi que falou para você. O Senhor falou para mim: vinde a mim. Não falou? Por que você está aqui? Porque você fez o quê? Mas quais são as palavras que o Senhor diz depois para Pedro? E eu vos farei. Não é você, é Ele. O Senhor diz assim: eu vos farei. Quem faz, irmãos, é o Senhor. E o Senhor precisa dessa pessoa magnífica que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em cada um de nós. Nós não prestamos, mas Deus nos ama. Nós somos um bagaço, mas Deus ama, irmãos, a cana trilhada e o pavio que está fumegando, Deus ama. O diabo está dizendo não presta, e você mesmo muitas vezes dá ouvido ao diabo: eu também não presto, mas Jesus está dizendo: eu amo você. E eu não lhe amo de qualquer maneira. O Senhor diz: eu lhe amo com amor eterno, e eu lhe atraí com benignidade, com cordas de amor. Esse é o Senhor, irmãos, que está em nossa vida. Então, nós, se fôssemos executivo, eu nem aconselharia Júlio: não me escolha para nada não, meu irmão, pelo amor de Deus, que vai ter um prejuízo terrível na sua empresa. Mas Jesus, Ele é o especialista dos especialistas. Ele diz, quando diz vinde a mim, Ele falou para aqueles que estavam lá: vinde a mim todos
todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Amém? E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis o quê? Descanso para as nossas almas. Irmão, sabe quando é que a gente vai ter descanso para as nossas almas? Como fomos cheios do Espírito Santo. Seremos cheios, quando formos cheios do Espírito Santo, nós teremos descanso para as nossas almas. Estou terminando. Até mesmo um olhar rápido na sua igreja local revelará muitas personalidades diferentes, uma aceitação dos outros, uma visão que enxerga, não os problemas, mas o potencial de cada um, e uma disposição para trabalhar em equipe são importantes para o crescimento e prosperidade da igreja local. Você pode preferir, como a maioria de nós, tem um Esdras que arrancou o próprio cabelo, a um Neemias que pode arrancar o seu. Então, irmãos, no amor, na igreja, tem alguns irmãos que arrancam nossos cabelos. É por isso que está assim desse jeito. Mas nós também arrancamos o cabelo de muita gente, irmão. Mas o melhor seria que nós arrancássemos os nossos cabelos quando nós víssemos a degradação. Você pode preferir o tom meigo e emocionante de Zacarias e as palavras profundas e diretas de Ageu. Mas lembre-se, Deus é quem deu ambos e assim formou o corpo, de acordo com a sua sabedoria e de acordo com o que o Espírito Santo dá a cada um. E o irmão Spurgeon, falando essas palavras aqui, fiz questão de anotar. Ele diz assim: se você se entregar à oração, estribado no seu poder, nada obterá. Então, apresente a Deus a sua fraqueza e você prevalecerá. Não há melhor argumento entre o amor ágape divino que a fraqueza e a dor. Nada pode prevalecer de tal maneira com o grande coração de Deus, com o seu coração desmaiado. E a gente precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu sou o que sou, mas eu não sou o que a sua graça espera que eu seja. Mas porque o Senhor está em mim e eu ouvi o vinde a mim, eu sei que a segunda parte do texto é o Senhor que fará. Você crê nisso? Então vamos orar, pedir ao Senhor que Ele faça o que nós não podemos fazer. Senhor, nós colocamos esse vinde a mim, que é a sua palavra Logos, que se tornou rema para nossas vidas. E o Senhor falou ali para Pedro: e eu vos farei. Então, Senhor, não é a nossa parte, é uma parte que é tua e que precisa operar de forma poderosa em nossas vidas. Senhor, nos abre os olhos, tira a escama dos meus olhos, do nosso coração, para vermos tão somente o Senhor que falou que deveríamos vir até a sua pessoa, e que o Senhor nos faça aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos no corpo de Cristo, para a sua honra e para a sua glória, no nome do Senhor Jesus. Senhor, toda oposição das trevas, nós usamos o teu nome e a autoridade que há no seu nome. Toda oposição das trevas, tudo que se levanta ao contrário da edificação da sua casa, Senhor, tudo que está amarrando, tudo que está prendendo, todo grilhão, toda força espiritual maligna que está prendendo o entendimento, Senhor, que está prendendo o emocional, que está levando alguns irmãos que estão aqui em situação de depressão ou desistir da própria vida, nós oramos agora no teu nome, Senhor, declarando a sua vitória, declarando, Senhor, que as algemas e os grilhões e as prisões são quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor que foi que falou que para a liberdade o Senhor chamou os seus filhos. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós profetizamos sobre a nossa vida, nós declaramos a liberdade no Espírito, Senhor, pela sua palavra, para que toda algema, toda cadeia seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, saiamos daqui nesse exato momento diferentes da maneira que nós entramos. O Senhor continua com o seu vinde a mim, e nós continuamos crendo que o Senhor que fará, o Senhor faça para a sua glória, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa ser glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.